Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Basso. Olá, gente querida do coração verde e amarelo, é mais uma edição, olha, imperdível, não saia daí, assista até o final, compartilhe, manda para os grupos, no WhatsApp, no Face, onde você puder, hein? Primeira vez aqui no canal? Inscreva-se e acione o sino de notificações. E o seu like, quando você clica aí embaixo no positivo, no gostei, o algoritmo do YouTube entende que além de assistir até o final, você aprecia o nosso trabalho. Então, se você gosta, por favor, clica no gostei para a gente chegar a mais brasileiros. Obrigado por comentar, diga de onde é, vou ver o seu comentário depois. E vamos às notícias desta edição. Se não sair essa semana, quando então? Perguntam muitos brasileiros. Outros falam que a batata está cada vez mais quente. Nessa segunda, o colunista do portal Metrópolis, Paulo Capelli, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky. E teria até os nomes dos 3. Na sexta-feira, vimos o colunista do Estadão e comentarista da CNN falando de Lei Magnitsky para ministros do STF e perda de vistos para integrantes do governo Lula. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo norte-americano, estão na mira da Casa Branca para a Lei Magnitsky os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Os 3 nomes, segundo Paulo Capelli, Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte e também o Conselho Nacional de Justiça, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo na corte. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar Mendes exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida, especialmente Gilmar Mendes e o próprio Barroso. E os demais, incluindo Flávio Dino, Zanin, todos da Suprema Corte. Como próximo passo, após Magnitsky em Moraes, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar Mendes e também ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 já perderam o visto de entrada nos Estados Unidos. Por ironia dos acontecimentos, o senador Marcos Duval, e você o que está achando dessa posição do Marcos Duval, continua feliz da vida nos Estados Unidos. Depois de driblar Moraes e embarcar para lá com o passaporte diplomático e visto dos Estados Unidos renovado para até 2035, dizem que, até com categoria de colaborador do governo norte-americano, visto S, fazendo vídeos da Disney e gozando de liberdade plena e sem medo, o medo que experimentava no Brasil, o senador Marcos Duval diz que agora sim voltou a respirar o ar de uma democracia verdadeira. Fala ele esnobando aqueles que perderam os vistos, de entrada norte-americano, ele com o visto renovado até 2035. Muita gente furiosa com o Marcos Duval. E você o que acha? E além de 8 ministros do STF e outros poderosos que perderam o visto, tem muitos brasileiros ficando com inveja, sabe de quem? Da Argentina, que ao contrário do Brasil, vive dias de paz e também muita neve, por exemplo em Bariloche, nos últimos dias, para a alegria dos turistas. Pois bem, o presidente da Argentina, Javier Milei, está em negociações com os Estados Unidos para permitir que cidadãos argentinos
viajem ao país sem a necessidade de visto. Mas que maravilha, hein? A medida, que pode entrar em vigor nos próximos 2 a 3 anos, foi anunciada após a assinatura de um acordo preliminar durante a visita da secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, a Buenos Aires. O governo argentino destaca que o país apresenta a menor taxa de permanência ilegal de latino-americanos nos Estados Unidos, o que fortalece a candidatura para o programa de isenção de vistos. Atualmente, apenas o Chile é parte desse programa na América Latina. O Brasil até ministros da corte andam perdendo o visto. A medida também reflete o estreitamento dos laços entre Milei e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem compartilha ideais conservadores e cristãos. Além disso, a Argentina busca se aproximar de países como Estados Unidos e Israel, distanciando-se de nações como Brasil e China, conforme declarado por Milei, pois suas governanças preferem parcerias com governos autocráticos e ditaduras. Caso a proposta seja implementada, cidadãos argentinos poderão viajar aos Estados Unidos por até 90 dias sem visto, desde que possuam autorização prévia através do sistema eletrônico para autorização de viagem. Pois é, um privilégio previsto para os argentinos, coisa que só o passaporte italiano-europeu consegue ter hoje em dia. Já aqui, dizem que integrantes do governo Lula podem perder o visto nesta semana, a exemplo dos outros que já perderam. Mesmo com uma tornozeleira eletrônica, vigiado por Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode participar de uma motociata em Brasília nesta terça, dia 29, durante o Capital Moto Week, um evento tradicional de motociclistas realizado na região da Granja do Torto. Apoiadores estiveram convidando nas últimas horas o evento através de um vídeo que utiliza uma imagem gerada por inteligência artificial de Bolsonaro, incentivando a participação com o slogan Deus, Pátria, Família e Liberdade. Alexandre de Moraes, ministro do STF, responsável inclusive pelas cautelares, diz estar de olho e alertou que qualquer violação pode resultar na conversão da medida em prisão preventiva. Quando já é considerada irreversível, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo Lula está aberto a negociar a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, sem, no entanto, comprometer a soberania nacional. Em outras palavras, soberania nacional para o governo petista é garantir que Bolsonaro seja preso, e também que aqueles que já estão presos por conta do 8 de janeiro permaneçam presos. E ela mencionou o julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Estamos prontos para negociar no campo comercial, mas não abriremos mão de defender nossa soberania, nossa democracia e a independência dos poderes, afirmou ela à CNN. Há poucos dias, o jornalista J.R. Guzzo, do Estadão, Gazeta do Povo, entre outros veículos, disse que o governo fala em soberania. Mas ele, J.R. Guzzo, entende o seguinte: soberania para roubar? E dos muitos problemas envolvendo a corrupção no Brasil, incluindo a roubalheira contra aposentados e pensionistas, feita por sindicatos e ONGs ligados à esquerda. O chanceler brasileiro Mauro Vieira, você viu a notícia logo cedo nesta segunda, ele está nos Estados Unidos e avisou o governo Trump de sua estadia em Nova York. Foi lá para participar de um evento da ONU, mas disse que é para negociar com Trump. Diz que foi em busca de uma solução negociada. No entanto, o governo Trump confirmou que manterá a alta tarifa de 50% e manterá as portas fechadas até que o Brasil atenda às exigências dos Estados Unidos. Quem consegue acesso à Casa Branca, como o deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, diz que as exigências a serem atendidas, anistia geral, ampla e irrestrita, até o momento não foram nem sequer tocadas, nem pelos governistas,
nem por governadores de direita que agora pedem reuniões com Geraldo Alckmin, encontros como o Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Por isso, foi criticado, a exemplo de Caiado, Ratinho e até o Tarcísio. Receberam críticas de Eduardo Bolsonaro. Uma esperança soou nas últimas horas em uma afirmação do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse o seguinte sobre aqueles países que não negociaram com os Estados Unidos ainda ou até o dia 1º de agosto. Para o mundo, eu diria que ficará em torno de 15% a 20% a tarifa. Eu só quero ser gentil. Eu diria que na faixa de 15% a 20%, provavelmente um desses dois números, disse Trump, na Escócia, ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Isso não quer dizer que o Brasil, gente, ao invés de 50%, teria aí uma fala generosa de Trump, ao invés de 50%, a tarifa iria ficar em 15%, 20%. Enquanto isso, sem perspectiva de reversão, o governo Lula vê muitos fechando acordo com os Estados Unidos, para os demais países, 15%, 20%, o Brasil, tarifaço de 50%. O governo Lula, que gosta de trabalhar com números, celebrou nas últimas horas um dado importante, mas que para muitos não converge com a realidade. Pesquisas que diferem da realidade do povo brasileiro. Porém, o governo Lula comemorou que o Brasil saiu do mapa da fome, devido à queda na população em risco de subnutrição. Porém, insegurança alimentar persiste. De acordo com dados da FAO, a Organização de Alimentação e Agricultura da ONU. O resultado, muito mais das migalhas distribuídas pelo governo em meio a um mar de problemas que o próprio custo governamental produz com sua elevada carga tributária e corrupção, a iniciativa tratada como um milagre das mãos de Lula pelo governo petista, mais se deve à força da agricultura brasileira, do agro nacional que alimenta o Brasil e o mundo e gera fortunas em impostos, do que qualquer ação propriamente do governo. Enquanto a fome é saciada com migalhas e com isso é celebrada pelo governo atual, os brasileiros, essa grande massa sofrida, ficam perpetuados na pobreza, barganhando seus votos em ano de eleição com bolsinha isso, bolsinha aquilo. Migalhas. O senador Flávio Bolsonaro elevou o tom contra o STF e o governo Lula. Em declarações contundentes nesta semana, ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de sequestrar a democracia brasileira e criticou duramente a atuação do presidente Lula na tentativa frustrada de negociação com Donald Trump. Por sua vez, Lula, Moraes, eles estão dizendo que Eduardo Bolsonaro estaria tentando sequestrar a soberania do Brasil em troca da liberdade de Bolsonaro. A primeira crítica veio em resposta ao voto do ministro Flávio Dino, que afirmou que Bolsonaro e Trump teriam sequestrado a economia do Brasil. Em reação, o senador Flávio Bolsonaro declarou: o que foi sequestrado aqui no Brasil foi a nossa democracia, principalmente por Alexandre de Moraes, com tudo o que ele vem fazendo há anos, atacando a liberdade de expressão, cercando parlamentares de direita, especialmente o presidente Bolsonaro. Já em entrevista à rádio Itatiaia, Flávio Bolsonaro disse que a atuação do governo Lula é desastrosa. Parece um bêbado discutindo em um bar, tamanha incapacidade de conduzir negociações sérias com os Estados Unidos. Ele afirmou que a Casa Branca está com as portas fechadas para o presidente brasileiro e questionou a utilidade da comitiva de senadores também enviada aos Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço de 50%. Flávio também negou qualquer envolvimento do deputado Eduardo Bolsonaro nas tratativas diplomáticas sobre o tarifaço e reforçou que a perseguição contra Jair Bolsonaro parte do STF e do governo petista. Eduardo, segundo ele, está sendo responsável por tentar viabilizar a anistia e não o tarifaço. Felipe Martins deveria estar solto, diz um importante jornal norte-americano que bombou, em editorial bombástico nos Estados Unidos, tornando
para toda a América, como os norte-americanos chamam os Estados Unidos, clara e transparente a situação do Brasil. Em editorial publicado neste domingo, o jornal The Wall Street Journal defendeu a libertação de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar com rígidas restrições de liberdade em Ponta Grossa, no Paraná. O texto menciona falhas dos registros do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP, dos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, referindo-se ao caso de Martins. O jornal americano afirma que um tribunal brasileiro tem utilizado registros falsos do CBP para manter o senhor Martins preso, como risco de fuga desde março de 2024, a justificativa durante a investigação de um suposto golpe de Estado contra o presidente Lula. O senhor Martins deveria estar em liberdade plena enquanto prepara sua defesa, diz o jornal. Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, é identificado pelo STF como parte da comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos após as eleições de 2022. Ele sempre negou ter embarcado nessa viagem. A defesa de Martins levantou a possibilidade de fraude nos registros que a Polícia Federal afirma serem sobre sua entrada nos Estados Unidos. O embaixador André Sherman, ex-chefe do cerimonial da presidência, testemunhou ao STF que Martins não estava no avião presidencial. Martins e outros acusados fazem parte no núcleo 2 da denúncia da PGR por participação na suposta trama de golpe, sendo acusado de integrar o núcleo jurídico da operação. Ele foi preso em fevereiro de 2024 durante a Operação Tempus Veritatis e ficou detido por 6 meses no Paraná, acusado de deixar ilegalmente o Brasil, sendo, como muitos lembram, que não havia nenhuma proibição, nem de Moraes, nem da lei, nem da Polícia Federal, nem de ninguém, proibindo que ele pudesse deixar o país, se quisesse ter deixado, nada de ilegal. Porém, ele nem sequer deixou. E a informação mentirosa usada para prendê-lo. Informação comprovadamente mentirosa. Bem, agora saiu neste importante jornal dos Estados Unidos a informação, colocando responsabilidade, inclusive, no governo norte-americano, para abrir isso para o povo dos Estados Unidos. É preciso saber quem inseriu o nome de Martins no sistema de entrada dos Estados Unidos de forma fraudulenta. Bem, até hoje ele vive com diversas restrições. O editorial do jornal ainda sugere uma investigação transparente sobre os registros falsos de Martins no CBP para esclarecer o caso e possivelmente absolvê-lo das acusações de fuga ilegal. A fuga, nem que estivesse indo, não era ilegal porque não tinha nada que impedisse ele de ir. E aplicar a lei dos Estados Unidos, cobra o jornal, contra aqueles que tentaram algum benefício ou ação ilegal com a inserção do nome dele na lista de entrada nos Estados Unidos, para, por exemplo, forçá-lo a uma delação premiada contra Jair Bolsonaro. Corajoso e cristão, Martins já é chamado de o justo, porque não delatou, disse que não tinha nada para delatar. Já o coronel Mauro Cid, o delator, alguns poderosos estão temerosos que o caso seja uma bomba prestes a explodir, atingindo em cheio os bastidores do poder em Brasília. Não é só nos Estados Unidos, não, gente. Parlamentar da Europa critica ações contra Bolsonaro no Brasil. O ex-candidato presidencial da Romênia e membro do Parlamento Europeu, George Simeon, defendeu Jair Bolsonaro contra o que ele descreve como um ataque direcionado pelo judiciário brasileiro. Simeon criticou a decisão da corte que resultou no bloqueio das contas bancárias também da esposa de Eduardo Bolsonaro, Dona Heloísa Bolsonaro, que não tem nada a ver com qualquer que seja o problema, mas Moraes mandou bloquear as contas da esposa do Eduardo, chamando a ação de perseguição política. Ele afirmou que essa medida não se trata de justiça, mas sim de um ataque específico.
Líderes internacionais, incluindo Viktor Orbán, da Hungria, e Matteo Salvini, da Itália, também expressaram apoio a Bolsonaro e criticaram o que chamaram de interferência política por parte do judiciário brasileiro. Eles se unem ao que já disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aqui está sendo feita uma caça às bruxas. O STF ainda não se pronunciou sobre as críticas recebidas até o momento. O presidente Lula sancionou nesta segunda o programa Acredita Exportação, que devolve até 3% da receita obtida com exportações a micro e pequenas empresas, incluindo as do Simples Nacional. O governo diz que a medida visa corrigir uma falha histórica que excluía esses empreendedores dos créditos fiscais. A iniciativa, aprovada por unanimidade no Congresso, ocorre dias antes da entrada em vigor da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e é vista como resposta emergencial do governo. A devolução dos tributos poderá ser feita por compensação ou ressarcimento direto e o programa também suspende a cobrança de PIS/COFINS sobre serviços logísticos ligados à exportação. Em 2024, micro e pequenas empresas representaram 40% dos exportadores brasileiros, movimentando 2,6 bilhões de dólares. A nova lei fortalece a competitividade desses negócios no mercado internacional, enquanto o país aguarda o tsunami que vem por aí, mas também aguarda a plena implementação da reforma tributária até 2032, que pode contribuir também aos micro e pequenos empresários. Após defender publicamente o governo Lula e o STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às críticas da direita, afirmando à CNN Brasil que não se intimidará ao que ele chamou de tom agressivo da direita e que seguirá atuando com independência. Ele reiterou sua defesa da democracia e criticou a proposta de anistia a manifestantes investigados, classificando-a como irresponsável. Pacheco não quer anistia ao povo do 8 de janeiro. No entanto, as críticas contra Pacheco se intensificaram nas últimas horas, inclusive com a publicação de um editorial do jornal Gazeta do Povo, que critica o projeto do novo Código Civil proposto pelo senador mineiro. Segundo o jornal, a proposta representa uma ameaça à liberdade de expressão e à segurança jurídica, especialmente pelos dispositivos inseridos na seção de Direito Digital. Entre os pontos mais polêmicos estão a imposição de auditorias obrigatórias às plataformas digitais, o uso de termos vagos como neurodireitos e privacidade mental e a reintrodução do direito ao esquecimento, que pode permitir a remoção judicial de conteúdos verdadeiros. O jornal Gazeta do Povo ainda alertou para o risco de censura disfarçada e criticou a falta de debate público na formulação do projeto. Você acredita que um Código Civil proposto por um senador como Pacheco, tão criticado pela sua inércia em defender de verdade a democracia brasileira, tão corajoso ao proteger corajosos extremistas da área judicial, seria bem-vindo? Segundo o jornal, o texto reflete uma convergência ideológica entre Pacheco, Lula e o ministro Alexandre de Moraes, ambos defensores da censura, um modelo que, na visão do editorial, ameaça pilares da democracia liberal, como a liberdade empresarial e a diversidade de opiniões. A regulamentação das redes sociais é vista pela maioria do povo brasileiro como censura desejada por gente que não tem condições alguma de debater, né, nas redes sociais, porque não tem apoio e por isso busca censurar o povo brasileiro. E olha o perigo do golpe. Quando foi para descontar, ninguém pediu aos aposentados e pensionistas, nem sequer mandou mensagem de WhatsApp. Agora, uma ação do INSS pode resultar em novos golpes. Por isso, tome cuidado. É que o INSS começou a enviar mensagens pelo WhatsApp para mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas que têm direito à devolução de descontos indevidos em seus benefícios ocorridos entre março de 2020 e março de 2025, principalmente nos últimos 2 anos e meio.
As mensagens são enviadas exclusivamente pelo canal oficial do governo, sem links ou solicitações de dados pessoais, orientando os beneficiários a aderirem ao acordo de ressarcimento via aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios habilitadas. Tem direito ao reembolso os segurados que contestaram os descontos e não obtiveram resposta do INSS após 15 dias úteis. Usando o dinheiro do povo brasileiro, o valor será devolvido integralmente com correção pelo IPCA diretamente na conta do beneficiário. Por hora, quase nada do que foi roubado foi devolvido pelos sindicatos e ONGs. Pouco se sabe de prisões e outras ações contundentes contra os bandidos. Já nos casos em que houve resposta da entidade responsável, os documentos estão em análise e podem ser contestados por suspeita de fraude. Aliás, os verdadeiros golpistas agora estão também tentando aplicar mais um golpe, usando supostas autorizações falsas para justificar os descontos. E você, o que acha disso tudo? Da falta de prisão dos bandidos, da falta de devolução do dinheiro roubado e de você, contribuinte, ter que fazer a devolução, dinheiro do imposto sendo usado para o governo dizer que está devolvendo o dinheiro roubado. Uma das grandes perguntas que estão sendo feitas é: com o setor político ligado a Bolsonaro, as ações judiciais são com extrema emergência. Não por corrupção ou roubo de dinheiro público, né? Querem caçar o Nicolas agora. Aqui, com a maior roubalheira da história do INSS, a ação é vagarosa e os bandidos ligados a sindicatos e ONGs estão tranquilos por aí e o povo pagando a conta, como sempre. Com as restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que impedem Jair Bolsonaro de deixar Brasília, Michele Bolsonaro passou a ocupar um papel central na agenda política do casal. Como presidente do PL Mulher, ela tem intensificado sua atuação em eventos, assumindo algumas viagens, articulações partidárias e postagens nas redes sociais. Mas não todas. Por ora, ela prefere a discrição. Sua crescente visibilidade a posiciona como possível candidata em 2026, especialmente diante da inelegibilidade de Bolsonaro. Michele tem fortalecido sua base entre mulheres e cristãos, embora evite declarações públicas sobre uma eventual candidatura. Apesar da resistência de certos aliados de Bolsonaro, alguns reconhecem o papel de Michele como elo estratégico com o eleitorado conservador e feminino. Mesmo sem querer, com seu carisma e seriedade ao mesmo tempo, ela vem consolidando apoio interno e ocupando espaços antes reservados exclusivamente ao ex-presidente. Como você tem visto isso, a imagem, a presença e até a descrição de Michele Bolsonaro? Semana de tarifaço, possível lei Magnitsky e, para completar, reunião do Copom. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central inicia nesta terça, dia 29, sua reunião para definir a nova taxa Selic, em meio ao aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Apesar da preocupação com o tarifaço de 50%, economistas avaliam que o tema será discutido, mas não influenciará diretamente a decisão sobre os juros nesta semana. A expectativa majoritária é de que a Selic seja mantida em 15% ao ano, com o Banco Central sinalizando o fim do atual ciclo de alta. Mesmo com os possíveis impactos do tarifaço no comércio e no câmbio, o mercado financeiro deve acompanhar a reunião com foco na estabilidade monetária e nos efeitos defasados da política de juros, além da volatilidade gerada pelo cenário internacional e pelas incertezas fiscais internas. Quer dizer, juro fica por aí nos 15%. Muita gente assistindo, cadê o like? Clica no positivo aí embaixo, hein? Só assim o YouTube leva a gente para mais brasileiros. E isso pode significar outra corda no pescoço do governo Lula. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda, dia 28, a redução do prazo dado a Vladimir Putin para encerrar o conflito na Ucrânia, após uma nova onda de ataques russos contra cidades como Kiev. O prazo inicial, aquele de 50 dias, foi encurtado agora para, no máximo, mais 10 ou 12 dias, segundo Trump, devido à falta de avanços concretos. Com isso,
Lembra que o chefe da OTAN, o próprio Trump, falou, olha, vamos dar 50 dias para a Rússia. E aí vamos agir contra Putin e seus aliados. Tarifa pode ir a 100%. A possibilidade de sanções a aliados do regime de Putin, como Brasil, China e Índia, aumentando e pode ser antecipada. Durante coletiva ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Trump expressou decepção com Putin, afirmando que, apesar de conversas produtivas anteriores, os recentes bombardeios representaram um retrocesso. Conversamos várias vezes, mas ele voltou a atacar civis. Isso é inaceitável, disse o presidente norte-americano. A mudança de postura marca uma ruptura com o tom de cooperação adotado no início do mandato de Trump. Ele agora ameaça impor tarifas severas à Rússia, caso o conflito não tenha um desfecho rápido, atingindo por parte inclusive da OTAN, também aliados da Rússia, como o Brasil. Gente. Muitos brasileiros já percorreram o trajeto chamado Caminho de Santiago de Compostela. A Wikipédia diz que Santiago de Compostela é a capital da região de Galiza, no noroeste da Espanha. A cidade é conhecida como ponto culminante da rota de peregrinação dos Caminhos de Santiago e o suposto local de sepultamento do apóstolo bíblico São Tiago. Os restos mortais dele estão supostamente dentro da Catedral de Santiago de Compostela, consagrada em 1211, cujas fachadas de pedra elaboradamente talhada se abrem para grandes praças no interior das muralhas medievais da cidade antiga. Já o Caminho de Santiago de Compostela é um conjunto de rotas de peregrinação milenar que levam à catedral, levando em média 30 a 40 dias de caminhada. Pois bem, agora o Brasil tem o seu próprio trajeto. É que neste último final de semana de julho de 2025, começou a peregrinação no Caminho de Santiago de Dois Vizinhos, no Paraná. Na manhã deste sábado, 26 de julho, começou a primeira peregrinação com a partida de 100 caminhantes oriundos de várias regiões do Brasil. Elcir Amadei, idealizador do caminho, expressou sua alegria pelo início da peregrinação. Estamos começando um caminho que nunca terá fim. A missão de cada um de nós é espalhar esta notícia, encorajando mais pessoas a se juntarem a nós em Dois Vizinhos, cidade que fica no sudoeste do estado do Paraná. Ronaldo Souza, também idealizador do projeto, celebrou o começo desta jornada. É um momento de grande expectativa. Trabalhamos muito para garantir que tudo corra da melhor maneira possível. Sabemos que os peregrinos são pessoas que valorizam a simplicidade e a hospitalidade. Idalino Candioto, diretor da Associação Santiago Brasil, refletiu sobre o início da peregrinação. Foram muitos desafios, mas ver tudo se concretizando é gratificante. O caminho começa com um tempo favorável, mas sabemos que os peregrinos estarão presentes, chuva ou sol. Os grupos seguirão trajetos diferentes ao longo dos próximos dias, com cada jornada diária detalhada para oferecer aos participantes uma experiência enriquecedora e desafiadora até o retorno ao ponto de partida no dia 2 de agosto. Um dos entusiastas da ideia, o caminhante Anacleto, comemorou seu aniversário no domingo, dia 27 de junho, enquanto experimentava a alegria de ver o Caminho de Santiago de Dois Vizinhos, pronto para receber peregrinos de todo o Brasil e até do exterior. Em uma descoberta significativa na escavação de Tel Shiloh, arqueólogos da Associados para a Pesquisa Bíblica, liderados por Scott Strimling, identificaram uma estrutura que pode corresponder ao portão mencionado no livro de 1 Samuel, onde o sacerdote Eli recebeu a notícia da captura da Arca da Aliança pelos filisteus. Este evento, descrito na Bíblia, levou à morte de Eli e ao fim do período de domínio da arca em Shiloh. A equipe de escavação concentrou-se em um portão da Idade do Ferro, removendo cuidadosamente entulhos de tijolos de barro para revelar uma estrutura que se alinha com a descrição bíblica.
Se confirmada, essa descoberta proporcionará uma conexão tangível entre os relatos bíblicos e a arqueologia, oferecendo insights sobre a vida religiosa e social na antiga Israel. Esta escavação faz parte de um esforço contínuo para entender melhor o contexto histórico e cultural dos eventos descritos na Bíblia, com Tel Shiloh sendo um local central para o estudo da história israelita antiga. Os resultados preliminares ainda estão sendo analisados e os arqueólogos aguardam mais evidências para confirmar a identidade da estrutura. O que seria importante para você viver além dos 100 anos? Um centenário, o Senhor dá a sua receita. Aos 103 anos, Sam Avoricino é veterano da Segunda Guerra Mundial e morador da Califórnia há mais de um século. Durante os anos de serviço, conheceu Agnes, a mulher com quem dividiria uma história de quase 72 anos de casamento. A melhor coisa da minha vida é que pude ficar casado por 72 anos com minha mesma esposa, disse Sam. O casal tem 4 filhos, 6 netos e 2 bisnetos. No seu aniversário de 103 anos, foi homenageado com a chave da cidade de Danville, em reconhecimento por sua contribuição como veterano. Mas qual o segredo para viver tanto? Perguntaram a ele. Para Sam, não há mistério. Deus tem sido a pessoa mais importante da minha vida. Respeite seus pais e ouça-os. Não deixe que influências externas afetem você, o que é muito difícil hoje. Recomendo a todas as crianças que se apeguem a Deus, comecem a acreditar na eternidade e vão à igreja, disse ele. Ore todas as noites, acrescentou ele, como recomendação também aos que estão prestes a iniciar a jornada rumo aos 100. Oração. E você, falta muito? Concorda com ele? Comenta aí. Olha quanta gente assistindo a gente. Clica no gostei aí embaixo, positiva, pra gente ir mais longe. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Muito obrigado pelo apoio de todos, obrigado pelo like, por compartilhar. Vou ver o seu comentário agora fora do ar, diz aí onde é e... Primeira vez no canal, inscreva-se e acione o sino de notificações. Que Deus abençoe a você e a sua família.